Olá, sou Fernanda Farias, professora de Estética e História da Arte, e hoje nós vamos começar o nosso módulo 4 e vamos conversar sobre Idade Média e século XV. Então vem comigo. Então vamos lá. A gente vai continuar aqui nos nossos módulos, né? Dentro da nossa disciplina de Estética e História da Arte. E a gente vai entrar um pouquinho, né? A gente vai, aos poucos, vocês estão notando as mudanças, né? Nessa história da arte. E aí a gente vai entrar agora num período muito importante da história, não só da história da arte, mas da história em si, tá? Que é justamente a Idade Média, tá certo? A gente vai falar do comecinho da Idade Média, certo? Até pertinho ali do Renascimento, e depois no próximo módulo a gente vai falar do Renascimento em si, tá certo? Mas aqui a gente vai falar antes e até o século XV. Lógico que nas nossas análises da arte, a gente acaba comentando um pouquinho sobre séculos anteriores e sobre, né, séculos que vêm um pouquinho depois, mas basicamente a gente vai falar do século XV, tá certo? Então nós vamos ter a abordagem dos aspectos artísticos culturais, a apresentação, né, e discussão desses conceitos artísticos que foram muito aprimorados, né, desde o que a gente aprendeu para cá, tá certo? E também nas manifestações, né? Estético-formais, e a gente vai entender como tudo foi mudando durante esse período, tá? Então, Idade Média e século XV. A Idade Média, ela foi um longo período da história, um dos mais longos, inclusive, tá certo? E se estendeu do século V até o século XV. Então, assim, foi um período muito grande de tempo, tá certo? O seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente em 476 e pelo fim da tomada de Constantinopla, tá certo? Pelos turcos em 1453. Então, vocês estão vendo aí o tamanho do tempo, né? 1000 anos, é muita coisa. Os humanistas chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, tá? Idade das Trevas é o quê? Foi o termo, tá? Adotado justamente pelos humanistas, tá certo? Onde eles generalizavam toda a civilização da Europa desse século, tá? Do século IV até o século XV. Como tendo sido um tempo de ruína, de flagelo. Realmente foi um período muito difícil, tá certo? Nós tivemos muitos momentos teve a Inquisição, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, teve a peste negra, tiveram várias doenças, tiveram várias mudanças, tá certo? Realmente a igreja tinha um domínio em cima, né, dessa parte mais intelectualizada, e a arte fazia parte disso, tá? Mas não foi por todo a Idade das Trevas, tá certo? A gente não pode generalizar dessa forma. Existem, inclusive, muitos autores, né, que são a favor desse título, de Idade das Trevas, e outros que são completamente contra esse título. E aí fica a briga dos dois, né? Porque, por um lado, um diz que foi realmente uma época só de coisas ruins, de limitações, né, de perseguições, e onde nada se criou, e já por outro lado, outros autores vêm dizendo que foi um período de muitos avanços científicos na medicina, na literatura, na filosofia, na arte, né? Ou seja, muitos avanços e muitas mudanças ocorreram nesse período, tá certo? Eu já sou um pouco mais do lado desses autores aqui, que realmente mostram a importância, né, de tudo que aconteceu na Idade Média. Tiveram coisas um pouco mais difíceis? Tiveram, mas muita coisa bonita se criou nesse momento, né? E devido às limitações que muitas vezes ocorriam, isso fazia com que a criatividade, né, das pessoas, dos artistas, fosse mais atiçada, vamos dizer assim, e fez com que muita coisa fosse criada também. Tá? Então é muito importante a gente não ficar apenas parado, fixado num pensamento ou numa opinião. E aí, de novo, eu proponho que vocês deem uma lida, deem uma pesquisada um pouco mais, porque aqui a gente vai direcionar muito mais a história da arte em si, logicamente que eu faço um passeio pela história para poder contextualizar, né, que vocês possam entender o período, mas é muito importante que vocês busquem também livros, assistam a filmes, né, assim, que vocês possam assistir documentários, realmente pesquisar um pouco mais sobre
o que foi esse período. E aí você vai poder ter sua própria opinião formada a respeito, tá bom? Então vamos lá. E aí, né, eu coloquei aqui, essa ideologia de obscuridade, das trevas, né, é resultado de fatos e acontecimentos negativos que realmente ocorreram nessa época, né, ao longo do período da Idade Média, que foram as guerras, as invasões bárbaras, crises da agricultura, algumas epidemias, a imposição da igreja, que realmente foi muito forte, a Inquisição, né, em relação aos hereges, que eles consideravam hereges, né, a centralização da economia restrita aos feudos, né, que teve toda a questão do feudalismo, dos senhores feudais, né, da apropriação das terras. A gente não vai falar muito disso aqui, mas é muito importante, inclusive nos materiais extras tem alguns vídeos falando justamente dessa época do feudalismo para que vocês possam entender os contextos. Lógico que aqui, gente, a gente tem pouquinho tempo para falar de cada período, né? Então aqui a gente vai falar especificamente de história da arte. Mas a gente precisa, para entender um período, entender um contexto, né? Porque justamente a gente já falou sobre isso aqui nos outros módulos, a arte, ela justamente é um reflexo da sociedade, né? Então é um reflexo do que estava acontecendo. Então a gente só consegue entender a arte se a gente entende o que aconteceu naquela época, o que estava acontecendo naquele momento em que a arte foi criada, foi desenvolvida, tá certo? Então é bem importante vocês estudarem um pouquinho também, pesquisem um pouquinho, sabe? Seja curioso, vá atrás de saber porque é muito bacana, tá bom? É uma história de muitos acontecimentos, como a gente falou aqui, mas é uma história também de muita coisa bacana e de descobertas, né? De descobrimentos muito importantes que a gente, inclusive, tem esse resquício até hoje, né? E aí, né, como eu estava falando, a Inquisição em relação aos hereges, a centralização da economia, né, restrita aos feudos, desigualdades sociais, etc e tal, né? Afirmavam ainda que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico. Olha o que eles diziam, né? Esses autores daqui que falam, né, que a Idade Média realmente é só a Idade das Trevas, né? Eles diziam que tinha ocorrido esse retrocesso artístico, um retrocesso intelectual, filosófico, institucional em relação à produção de da antiguidade clássica, etc e tal. Mas isso é a visão de alguns autores, tá certo, gente? Mas a gente não pode levar isso ao pé da letra, tá bom? Como se essa época fosse por completo, né, ruim, não foi. Como eu falei, existiu uma grande, enorme, envolvente civilização, tá certo? Que em contraste com esse lado negativo que realmente aconteceu, a gente não tá dizendo aqui que ele não aconteceu, tá bom? Né? Muito criou, muito desenvolveu, muito inventou, tá certo? E isso é muito importante, tá? E aí é um pouquinho disso que a gente vai aprender aqui nessa disciplina de hoje, nesse módulo de hoje. Então, na Idade Média, ou Idade Medieval, ou Medievo, né? Cada um pode chamar de um jeito e tudo tá correto, não tá errado. Poucas pessoas sabiam ler, isso é uma realidade, tá bom? Essa atividade era exclusiva dos membros da igreja, do clero e dos grandes nobres. Portanto, a arte religiosa da Idade Média tinha o intuito de aproximar as pessoas da religiosidade e apresentar um caráter didático. Então, o que acontecia? As pessoas não sabiam ler. E aí a arte foi fundamental nesse momento. Por quê? Porque a igreja queria passar a informação. A igreja também não era de toda ruim, tá, gente? Assim, a igreja católica também tem muita gente que acha que durante esse período da Inquisição, etc e tal, só tinham coisas negativas também na igreja. E a gente também não pode generalizar desse jeito. E aqui eu não estou falando de religião, tá certo? Aqui eu estou falando de fatos. A igreja católica, que nesse momento era realmente a igreja de grande poder, tá? Ela queria que todos acreditassem na sua crença, ou seja, em um único Deus, né? A gente vai ver sobre isso também, tá certo? Enfim, e algumas coisas que ela pregava como sendo reais. E aí, como as pessoas não sabiam ler, a partir de que método, de que ferramenta ela poderia fazer essa informação, né, chegar nas pessoas? E aí foi que nesse momento ela utilizou justamente os artistas, né? Então, através da arte, através da escultura, através da pintura, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, ela pôde passar informações, como se fossem narrativas mesmo, contando historinhas através das imagens, e a gente vai aprender isso aqui,
tá? Então a igreja nesse momento, ela não estava querendo, de certa forma, controlar, né? Lógico que tinha esse lado também, mas ela também queria aproximar as pessoas, ela queria aproximar o povo, né? Ela queria que o povo tivesse esse conhecimento, porque ela acreditava que quem não acreditasse em Deus iria para o inferno, não, né? Não seria salvo, não voltaria no juízo final, etc, etc e tal. Então, ela estava com essa preocupação e ela queria passar isso para as pessoas, tá bom? Logicamente, e a gente aqui não vai avaliar isso, tiveram coisas certas, tiveram coisas erradas, tá certo? Mas aqui a gente está falando de fatos e de história. E aí, né, ela queria justamente apresentar essa coisa mais didática, justamente para poder passar a religiosidade, a religião, né? A principal organização político-administrativa desse período era baseada no sistema feudal, como a gente falou no feudalismo, né? Nessas grandes extensões de terra, a mobilidade social era inexistente, tá certo? A sociedade feudal era exclusivamente rural e autossuficiente. Então eles ficavam ali e ali eles viviam e eles eram autossuficientes, eles não se mexiam dali. E cada um tinha seu dono, né? Cada pedaço de terra, cada partezinha ali do sistema feudal tinha seu próprio dono, tá bom? Que mandava em tudo realmente, tá bom? A estrutura social era estamental e era fixa, era dividida em rei, clero, nobreza e o povo. Né? Aqui eu trouxe só um contextozinho para vocês entenderem. Foi nesse contexto que a arte medieval se desenvolveu em diversos campos, como a arquitetura, a pintura, a música, a escultura, a literatura e a filosofia, e por aí vai. Teve teatro também, tá certo? Enfim, teve até tapeçaria, tiveram várias coisas, eu não trouxe tudo aqui, todos os movimentos artísticos, tá certo? Mas é importante vocês saberem que tiveram vários movimentos artísticos nesse período que se criaram e se desenvolveram e se aprimoraram, tá bom? A arquitetura desse período foi realmente a arte que mais se destacou, de maior importância, tá? Porque tanto ela era, né? Ela poderia representar, né? O local sagrado, como ela também poderia passar essas narrativas, essa informação ao povo através das suas paredes, através dos elementos que continham nesse lugar, tá? Que estavam contidos nesse lugar. Então, assim, né? Principalmente pela construção de igrejas, catedrais, palácios, etc. O período medieval foi dividido basicamente, tá, gente, em dois períodos. A Idade Média e a Alta Idade Média, desculpa, e a Baixa Idade Média. Aí a gente vai conhecer um pouquinho agora sobre cada um deles, tá? Basicamente, gente, a gente tá aqui, né? Esse módulo seria mais da idade do século XV, tá bom? A Idade Média do século XV, ou seja, a Baixa Idade Média, tá? Que depois a gente vai conhecer mais pra frente. Eu vou já passar pra vocês, tá bom? Mas é importante a gente conhecer esses dois períodos, tá? Então, a Alta Idade Média foi um período de instabilidade, insegurança generalizada, que se estendeu do século V ao século IX, tá? Nesse período se destacaram os reinos germânicos, tá? Eles eram povos áreas estabelecidos ao longo das fronteiras do Império Romano. Os romanos os chamavam de bárbaros, então lembra que a gente falou sobre os bárbaros, as invasões bárbaras, etc e tal? Então, aconteceram realmente nesse período. Então, foi um período realmente, como a gente falou, né? De instabilidade, de insegurança, de muitas guerras por terra, então assim, tudo isso aconteceu, tá? O reino cristão dos francos, também conhecido como Império Carolíngio, desculpa, Carolíngio, que vou mostrar daqui a pouco também uma arte feita nesse período, tá bom? Constituíram, né, o reino mais poderoso da Europa Ocidental, tá certo? A Igreja e o Sacro Império, então a Igreja medieval teve importante papel nessa sociedade, como a gente falou no começo, foi nessa época que começou a se organizar, com o objetivo de zelar pela homogeneidade dos princípios da religião, né? No caso, a religião cristã, a religião católica, tá certo? E promover a conversão dos pagãos. Então, ela estava interessada em quem não acreditasse, ela poderia, né? Ela queria realmente converter. Sistema feudal, que a gente falou, que eu disse para vocês que tem um vídeo, né, no material extra, tá certo? O Império Bizantino, que também, gente, tem a arte desse Império Bizantino, que também foi muito importante para esse período da Idade Média, tá certo? Mas eu não trouxe ela aqui, porque esse módulo é especificamente sobre o século XV, né? Então, assim, mas eu coloquei aqui porque é importante vocês saberem, tá? Então, e é importante, pesquisem, olhem também sobre essa arte bizantina, que é maravilhosa, que tem coisas belíssimas, tá certo? Então, assim, para vocês poderem entender um pouquinho em relação a isso também, tá? Aí os árabes e o islamismo, né, no Oriente Médio, parará. Então, tudo isso
é um pouquinho do que aconteceu na Alta Idade Média. Aqui eu fiz um resumão para vocês, e é como eu falei, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha tópico a tópico, dá um Google ou livros de história. Tem material que eu coloquei lá para vocês no material extra de vocês. E muita coisa bacana para vocês conhecerem. Então, aqui só para vocês entenderem um pouquinho de como era essa arte, né? A arte, como eu falei para vocês, ela realmente servia para representar o que a igreja queria passar de informação, não apenas a igreja, mas os reis também. Ou seja, ela representava basicamente os grandes poderes da época, né? Principalmente a igreja e, né, os senhores feudais, o rei, etc e tal, o alto clero, né, da sociedade, tá? E aí a gente tem aqui, por exemplo, né, naquela época do Carolíngio, tá certo? O imperador, o grande Carlos Magno, né, entendeu? Aqui recebendo, né, a bênção da igreja. Ele tinha uma relação muito forte com a igreja, muito forte. Ele era muito católico, muito devotado. E ele realmente tinha esse cuidado de escutar, né? Escutar a opinião da igreja. Então, ele tinha uma relação muito próxima com a igreja. Aqui embaixo eu coloquei também um videozinho que tá lá no material extra de vocês também, falando justamente da Idade Média e do feudalismo, tá? Para que vocês possam entender um pouquinho de como as coisas funcionavam também nesse período, tá certo? Mas aqui realmente para a gente poder contextualizar, né? E entrar dentro do que a gente realmente vai falar, tá? Aí a Baixa Idade Média, que aí já é realmente o nosso módulo, tá certo? Que vai, né, do século X ao século XV, se destacaram a crise do feudalismo, que aí as coisas começaram a mudar, não ficou muito bem do jeito que era, né? As coisas começaram a acontecer de forma diferente. As cruzadas e a expansão das sociedades cristãs, ou seja, eles foram, né, se expandindo, abrindo territórios, tá bom? O ressurgimento urbano na Europa, o renascimento comercial europeu, a formação das monarquias nacionais europeias, a cultura em si medieval foi se formando. Então, foi nesse momento que as coisas começaram também a acontecer e começaram a mudar um pouco, tá? Durante a Baixa Idade Média, né, com a expansão dos turcos otomanos no século XIX, no século XIV, tomando os Balcãs e o da Ásia Menor, o Império Bizantino acabou reduzindo a cidade de Constantinopla. Então, assim, muitas coisas foram acontecendo durante esse período. Eu coloquei aqui a queda da Constantinopla aconteceu em 1453, parará, a conquista do capital bizantino. Eu coloquei aqui dados para vocês terem na cabecinha de vocês, tá certo? Não precisa decorar nada disso, é mais para vocês entenderem o contexto, como eu falei, tá? Enfim, aqui só um pouquinho para vocês terem uma noção. Apesar das crises, o século XIV também foi uma época de grandes avanços nas artes e nas ciências, como eu falei para vocês no começo, que muita gente associa à Idade das Trevas, mas na verdade foi uma grande revolução artística e intelectual que aconteceu nesse período, tá certo? E aí, aqui o grande poder, né? A igreja medieval, tá certo? A igreja na Idade Média é um dos pontos mais significativos e de grande força e de grande importância nesse momento, tá? Justamente porque ela tinha muito poder, né? E na arte ela foi assim, primordial, ela foi importantíssima, porque a arte justamente se desenvolveu, né, buscando atender às demandas que a igreja fazia. Então, ela foi se adaptando à demanda da igreja, né, e ela foi se transformando enquanto arte. Tá certo? E aí, logicamente, que a influência da religião era imensa, né? Não só no plano espiritual, que é o poder religioso, mas como também no domínio material, né? Ao se transformar na maior proprietária de terras, tá certo? Do mundo, realmente, porque as pessoas... Aí tinha, né? Os reis davam terras à igreja, os próprios, né? As pessoas que acreditavam também davam suas terras, porque acreditavam que dessa forma poderiam ter mais chances de chegar ao paraíso. Então, muitas coisas foram acontecendo. E ela não tinha apenas um domínio religioso, um poder religioso, mas ela tinha também um poder, né, de materialidade mesmo, tá certo? De dinheiro, de terras, de poder material mesmo, tá bom? Né? Então, assim, e ela era muito próxima ao poder político, né? Aos grandes reis, aos grandes políticos daquele momento, tá certo? Então, ela realmente tinha grande influência, inclusive, nas decisões que eles tomavam, tá bom? É muito importante, como eu falei para vocês, só para você contextualizar, tá? Né? Então, a igreja antes era concentrada
né, nas grandes cidades, foi obrigada a se deslocar para o campo, onde os bispos e abades se tornaram senhores feudais, né, ou seja, eles saíram, né, como se fosse da igreja, né, como de bispos, para se tornarem senhores feudais, donos das terras naqueles locais onde eles foram, e aí ela foi se tornando uma das mais poderosas instituições feudais da época. Foi acumulando bens, móveis e imóveis, por meio de doações, como a gente falou no começo, né? Então a fé era a força dominante na vida do homem. A fé, naquele momento, era o mais importante. Era mais importante que a família, era mais importante do que o dinheiro, as terras, a propriedade, né? Porque, na verdade, as pessoas acreditavam naquele Deus e elas queriam se salvar. Elas queriam, né, realmente poder passar para um outro plano melhor, né? Então, elas acreditavam muito nisso, tá certo? Tá? E aí elas tinham muito medo do inferno, né? Porque aí, logicamente, que a Igreja Católica já falou, né, sobre o lado do céu e o inferno, e aí as pessoas tinham medo de ir para o inferno, elas começaram a ter um temor muito grande, né? E aí, a partir disso, elas começaram, através do medo, a tomarem certas decisões, né, influenciada pelo que a igreja dizia. Mas aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando de religião, tá certo? Eu tô falando apenas da igreja de fatos que aconteceram naquele momento, tá certo? E aí aqui a gente tem, né, no castelo, os castelos da época que eram realmente construções muito fortes, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também a evolução dessa arquitetura. Então, tanto a igreja era muito importante, quanto os castelos, né? Onde ficavam os senhores feudais e até os próprios bispos, né? Como a gente viu, tá bom? E aí vivia a nobreza durante a Idade Média, tá? Opa, aqui mais um outro castelo, né? Na França também. Na França, na Europa, tem muitos castelos, né? E que duram até hoje, realmente, por conta da força dessa construção, tá certo? E aí a arte, né, medieval, aquela que foi produzida durante esse período, e teve como finalidade servir à majestade do poder temporal e religioso, sendo feita para reverenciar ambos. Então, como eu falei no começo, ela era feita, né, para os reis, para os grandes senhores e para a igreja, né? Para a religião, para representar, para comunicar, né, a mensagem que a igreja gostaria de passar, precisava passar para as pessoas, né? A arte medieval foi uma arte essencialmente religiosa, marcada pela construção de templos, igrejas, mosteiros e palácios. Ela se desenvolveu em um momento onde a Igreja Católica influenciava, supervisionava, filtrava todas as produções científicas e culturais. Portanto, a arte medieval teve papel de aproximar as pessoas da religiosidade, como a gente disse no começo. E aí uma coisa que é muito importante a gente entender é que realmente a religião, a igreja, ela limitava, né? Ela controlava esses desenvolvimentos artísticos, tá certo? Porque realmente ela acreditava que a arte tinha que ser para reverenciar os deuses, né? Para reverenciar os deuses não, para reverenciar a Deus, né? Um único Deus. Então, ir aos santos, falar das passagens bíblicas, né? Falar de tudo, de como tudo tinha acontecido, né? Então, eles não aceitavam outros tipos de arte que fossem diferentes disso. Então, quando a gente vai para os estudos, né, de grandes pesquisadores e cientistas e escritores da época, a gente pode perceber que eles tiveram uma dificuldade muito grande, né, de encontrar outros tipos de expressões artísticas, embora tivesse também, tá certo? Aqui e acolá tinha uma escultura de um camponês, tiveram outras coisas que foram encontradas nessa época, tá? Mas, na grande maioria, realmente eram figuras que representavam a religiosidade. Né, a Deus, a história, passagens da Bíblia, santos, ou os reis, né, grandes senhores daquele tempo, tá certo? Outra coisa que é muito importante a gente saber também, gente, é que as obras de arte naquele tempo não tinham autoria, as pessoas não assinavam as obras de arte. Ah, isso aqui é um quadro de fulano de tal. Então, foi uma das coisas também que os historiadores tiveram muita dificuldade de fazer as associações, né, assim. Então, assim, eles entendem mais ou menos pelos estilos. Ah, esse quadro deve ter sido feito por fulano de tal, deve ter sido feito em tal local. Então, assim, mais ou menos, realmente, porque eles vão sentindo aquilo ali e vão vendo as relações. Mas eles não eram assinados. Porque
eles realmente entendiam que quem estava fazendo aquela obra de arte não era ele, né, o humano, o artista, era Deus. Então é como se Deus estivesse agindo através dele e ele estava fazendo aquilo ali. Então ele não se sentia digno, né, o suficiente para assinar aquela obra de arte, já que ele tinha sido apenas um instrumento, né, para que aquela arte fosse feita, tá certo? Então a maior parte das artes realmente elas não eram assinadas, tá certo? Aí vamos lá. Os teólogos da época acreditavam que a beleza na arte, principalmente nas igrejas, inspirava fé nas pessoas. Então, por isso, assim, que tinha que ser a coisa mais linda, a arte mais bem feita, né? A pintura mais bem feita, a escultura mais bem feita. Tinha que ser tudo perfeito, muito lindo, muito, sabe, glamuroso, muito maravilhoso. Porque eles acreditavam que quanto mais bonito fosse, mais realmente encheria os olhos, né? Do povo, da população. E mais faria com que eles ficassem completamente extasiados com aquilo ali, né? Era como se fosse uma representação de Deus na Terra. Então, para eles tinham que representar da melhor forma possível. Então, foi nessa época, gente, onde foram construídas as igrejas mais lindas que existem no mundo, como a Catedral de Notre Dame e por aí vai. Então, assim, porque eles queriam que fosse a mais linda de todas as lindas que existisse no mundo, né? Realmente para representar a beleza de Deus, né? A bondade de Deus, o amor de Deus pelas pessoas. E ela tinha que ser lindo porque as pessoas tinham que ficar realmente encantadas com aquilo ali, para entenderem a beleza do céu, né? Para entenderem a beleza da crença naquela religião e tudo que ela poderia oferecer, tá certo? Eles queriam realmente encantar as pessoas, né? E aí eles acreditavam, né, no único Deus, teocentrismo também, como Deus no centro do mundo, e essa foi uma das principais características, né, da cultura medieval e, portanto, da arte, tá certo? Então, as criações artísticas marcadas pela espiritualidade, pelo conservadorismo. Então, assim, enquanto lá a gente tinha, né? Lembra da Grécia que a gente falou? As estátuas nuas, muita beleza, o corpo esculpido, né? Aquela coisa dos músculos, aquela coisa toda. Já nesse momento, não. As obras de arte, né? Tanto em quadros quanto em esculturas, tinham que ter muito conservadoras, cobertas, né? A gente não podia mostrar o corpo nu. Então, assim, tinha uma religiosidade e uma pureza, né, naquilo ali, tinha que ser puro, tinha que ser coberto, não podia, né, de forma alguma transmitir qualquer sensação de sensualidade ou de sexualidade, tá certo? Ou de desejo, ou qualquer coisa do tipo. Então, realmente, era muito, muito conservador, tá? O artista, ele tinha que ser muito conservador, né? E aí, logicamente, todas as criações artísticas eram praticamente patrocinadas pela igreja, né? E eram, inclusive, encomendadas pela própria igreja, tá? E aí, né, ficou muito conhecido também como o mecenato papal, né? Justamente por isso, tá? Só como coloquei aqui também como uma curiosidade para vocês, caso vocês já tenham escutado esse nome em algum lugar, tá? A Igreja Católica teve, né, papel social de grande peso no contexto medieval. Por um lado, era uma entidade agregadora, né, que regia a vida comunitária, ela ajudava as pessoas a se organizarem, etc e tal. Mas também, por outro lado, controlava, né, todo tipo de produção artística, como a gente já comentou, tá certo? E aí eu falei aqui, né? Falei dos nus que foram proibidos, né? O inferno, no contexto das artes, também estava ligado ao erotismo e à nudez. Então, aí sim, quando queria representar o inferno, né? Aí eles representavam a nudez, representavam realmente, né? Com chifre, era com coisas com fogo, com representações realmente que remetessem a essa imagem que foi formada do inferno, né? Da dor, do sofrimento. Então, realmente, a arte já representava tudo isso, porque aí sim ela queria assustar, né? Ela queria assustar, enquanto por um lado uma queria encantar, né? Por outro, a outra queria assustar realmente, outro tipo de arte, tá bom? Parará. Vamos lá, tinham também um fascínio sobrenatural, né? Eles falavam também de anjos, etc e tal. E o que mais que eu posso dizer para vocês? Aqui vocês vão ler depois com mais calma, tá certo? Aqui eu tô pontuando algumas coisas que eu acho que são importantes para que a gente possa entender, para que também não fique muito longo essa trilha, tá?
E aí os artistas medievais, né, focavam realmente em fazer objetos luxuosos também para serem usados durante as missas, né? Tinha que estar tudo muito lindo, as pessoas muito bem vestidas, e aí a gente entra na indumentária, né? As igrejas muito bem decoradas, muito bem iluminadas. Então toda essa parte também de design de interiores, né, dentro também da igreja, tá? E dos grandes templos e dos castelos também era muito importante. Eles tinham esse primor, né? Por isso que a gente vê, gente, assim, eu não sei se vocês já visitaram alguma igreja fora do Brasil, né? Igrejas, por exemplo, como a Notre Dame de Paris, né? Que é absolutamente suntuosa, né? Absolutamente linda, né? Então era mais ou menos dessa forma que eles queriam que as pessoas se sentissem ali dentro, tá? E aí tiveram dois estilos que foram predominantes. A gente falou do bizantino, lembra do estilo bizantino que eu comentei, mas que eu não ia falar agora, porque ele é lá da alta Idade Média. Mas dentro da Idade Média, da Baixa Idade Média, né, aqui perto do século XV, que é, no nosso caso, o nosso módulo, a gente teve principalmente o estilo românico, né, e o estilo gótico, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles agora. Aqui são alguns manuscritos para que vocês possam também entender. Muitos deles eram pintados realmente em livros onde contavam a história da Bíblia, né? E eles faziam com letras de ouro, faziam todas essas representações, né? Eles chamavam de iluminatus, né? Ou manuscritos iluminados, porque justamente eles diziam iluminados porque tinha essa coisa do pintar com ouro, dos dourados, etc e tal, e também, né, justamente por ser iluminado, né, porque representavam ali figuras iluminadas também, então também tinha esse outro lado, mas basicamente é porque tinham realmente, eram feitas com cores muito vibrantes, com cores muito brilhantes, com o ouro, com a prata, tá certo? Então, são miniaturas, né, de ilustrações, e onde eles contavam como se fosse a história mesmo. Ou a história, né, como a gente vê aqui, a história de Cristo, ou alguma história que aconteceu naquele momento, né, que acontecia na sociedade, logicamente com a alta sociedade, né, do momento, e por aí vai, tá certo? Um pouquinho aqui também para vocês saberem em relação a isso, tá? A arte românica, gente, ela tem esse nome, não é romântica, tá certo? É românica mesmo, porque vem de Roma, né? Da cultura romana, tá certo? Então ela traz toda essa influência da cultura romana para essa época da Idade Média, tá bom? E aí por isso que se chama arte românica, porque ela tem esse lado que ela busca, que ela puxa e que ela traz, tá? Na arquitetura tem os castelos, aí as igrejas, os mosteiros, né? Mas nesse momento aí a gente vai ver a relação e a diferença entre a cultura gótica, tá? Ou estilo gótico, a cultura gótica ou estilo gótico, tá? Que quando a gente fala esse nome, soa meio pejorativo, né? Parece que é até mais pesado, vamos dizer assim, do que a românica, tá? Mas na verdade é um pouco o contrário. A românica, ela tinha uma arquitetura robusta, sabe? Eram paredes fechadas, pesadas, com pedras muito largas, muito grossas, tá? Eles estavam desenvolvendo ainda, né, o equilíbrio das pedras na construção de grandes empreendimentos, de grandes imóveis, né, de castelos. Então tinha que ser realmente pesado, grosso para sustentar aquilo ali, tá? Depois aí a gente vai ver lá para frente que eles foram se aperfeiçoando na arquitetura. E aí, gente, por isso que eu digo que foi absolutamente fantástico, porque eles criaram métodos e técnicas dentro da arquitetura absolutamente fantásticas, que aí eu vou já falar para vocês, tá? Então, assim, tinham poucas janelas volta aqui para o estilo românico, né? Tinham poucas janelas, era mais fechado, as plantas das igrejas, por exemplo, eram construídas em formato de cruz, horizontalidade na construção, então, assim, tinha era um quadrado mesmo ali, robusto e pesado, basicamente isso. Tá certo? Eu vou mostrar umas fotinhas para vocês entenderem um pouco mais. Na pintura e na escultura, né? Da mesma forma, voltado para a religião, a gente vai ser até um pouco redundante, que a gente vai estar o tempo todo falando isso, mas é porque realmente a religião, ela foi o ponto central, principal desse momento, tá bom? E aqui algumas curiosidades, né? Muitas construções românicas tinham o intuito de abrigar peregrinos, né? De modo que foram erigidos no caminho dos locais. Então, o que aconteceu? No caminho dos locais sagrados. Aí eles construíam ali, tá? E aí, hoje, né? Se você fizer, por exemplo, ali o caminho qualquer caminho, sabe? Qualquer caminho
mais religioso, que você possa percorrer, tá certo? Você vai entender que vai estar no meio do caminho justamente esses locais, porque era feito para isso. Olha só que bacana. Então, e até hoje a gente tem. E aí, quando você for visitar, você fizer esse caminho, né, de peregrinação, tá? Você vai poder notar e você vai lembrar, a professora disse, esse castelo aqui, essa igreja aqui em formato de cruz, paredes robustas, né, bem fortes, no caminho, né, de uma peregrinação, numa igreja e tal. Ah, já sei, é estilo românico. Você nunca mais vai esquecer isso, eu tenho certeza. Vamos passar para frente. Aí eu trouxe aqui algumas para vocês conhecerem mais ou menos como é que é. Quando eu falo que elas são robustas, tinha também aquela mais crua, mais rústica zona, e tinha também as desenhadas, porque a gente precisava passar a informação, né, para as pessoas, contar as histórias para as pessoas através da arquitetura, através dos elementos, através da escultura nas paredes das igrejas, né? Então, a gente tem aqui uma igreja, Notre-Dame de la Grande de Poitiers, tá? Na França, é uma igreja construída no estilo românico, então a gente pode perceber a grossura do tijolo, a robustez, tá? Um dos outros traços muito bacanas de se perceber, né, é o arco, que a gente vai aprender daqui a pouco também. Então, são alguns elementos da arquitetura que realmente fazem parte dessas características desse estilo românico, tá? Aqui eu trouxe um vídeo para que vocês pudessem assistir também, tá certo? Tá lá no material extra, justamente falando sobre essa arte românica. Então, você vai passar por esse período, vai entender um pouco sobre essa arte e vai de conhecer mais de perto também. E aí a gente vem agora para a arte gótica, tá certo? A arte gótica, ela foi uma expressão artística da Baixa Idade Média, tá certo? Que perdurou até o Renascimento. O Renascimento é o nosso próximo módulo, então segura aí que a gente continua depois sobre isso, tá bom? Denominada de arte dos catedrais, ela era realizada nas cidades, que começaram a crescer por conta da economia fundamentada no comércio. Então, o comércio começou a se desenvolver, a cidade começou a crescer, precisava ter igreja, precisava ter informação para as pessoas, e ela foi se desenvolvendo nesse sentido também, tá? Foi uma reação ao estilo românico e pretendia rivalizar com os mosteiros e basílicas que eram construídas no campo, tá? Onde anteriormente as vivências coletivas eram concentradas. Então, eles começaram a querer rivalizar de certa forma. Aquelas estão no campo, a gente está na cidade, a gente não vai querer ser igual, a gente quer ser diferente, a gente quer se aprimorar, a gente quer crescer enquanto arte, enquanto movimento artístico, né? O marco histórico desse movimento ocorreu nas imediações de Paris, tá certo? Aí aqui um pouquinho de história para vocês entenderem. Aí, o que aconteceu? A arte gótica, ela começou a se expandir, crescer, e foi passando, saindo de regiões, né? Ela começou ali em Paris, tá bom? Mas aí foi crescendo, foi para Inglaterra, foi para Alemanha, foi para Itália, Polônia, parará, e foi crescendo, e foi se expandindo, e foi se alastrando, né? Foi se espalhando, tá bom? Os recursos para as obras tão magníficas eram obtidas mediante a contribuição dos fiéis, ou seja, os próprios fiéis pagavam, né? Também, logicamente, os reis também faziam doações, existia ainda essa parceria entre as igrejas, né? E os grandes reis, tá bom? E aí, né, a arte gótica, né, ela marcou o triunfo nas cidades, onde a igreja percebe ter o apoio de uma grande parcela de fiéis. Então, as pessoas queriam ali, elas queriam participar, elas queriam fazer parte, e elas começaram a realmente participar com mais veemência, e as grandes, né, os grandes monumentos, né, as grandes igrejas e catedrais foram começando a serem construídas nesse momento, tá bom? A arquitetura foi a principal expressão da arte gótica, tá certo? E ela está atrelada à pintura também e à escultura, tá? E aí a curiosidade sobre a origem do termo gótico, né? Quando foi criado, esse estilo artístico não era intitulado de gótico. O termo foi criado posteriormente. Quando o renascentista, aí foi depois, ou seja, o que aconteceu? Depois que esse período passou, que não tinha nome, logicamente, porque era um período que eles estavam vivendo, então eles não diziam, esse momento que a gente está vivendo é tal momento. Não, eles, né, o período passou e depois, né, o renascentista, lá no período do Renascimento, olhou para trás e disse assim, rapaz, aquele período ali, né? E aí, só que ele falou de uma forma pejorativa, né? Ele falou gótico no sentido de criticar, porque na cabeça dele era um período feio,
tá? Então, assim, ele quis criticar. E hoje em dia, na verdade, esse nome gótico não é mais considerado uma crítica, né? Ficou realmente, sim, se criou esse título de arte gótica que representou esse período, mas não de uma forma pejorativa, tá certo? Então, né, ele traça um paralelo com os godos, né, porque o nome, né, com os godos, que é lá do povo bárbaro que invadiu e destruiu Roma, tá certo? Então, dessa forma, ele expressa a sua rejeição a esse tipo de arte, né? E aí, mais tarde, foi incorporado, perdeu o caráter, logicamente, pejorativo, né? E hoje está muito mais associada a uma arquitetura com arcos curvilíneos, que a gente vai aprender sobre os arcos, né? E todos esses movimentos artísticos e representações através da arquitetura, tá? Gótica, né? E aí a gente vai ver um pouquinho, né, sobre isso daqui a pouco, sobre as características, tá certo? Do que uma coisa pejorativa mesmo, tá? Aqui também tem um vídeo sobre a arte gótica, tá? Para vocês poderem assistir. Aqui tem uma outra igreja, né? A Abadia de Saint-Denis na França, tá certo? Ela é considerada o marco, né, da arte gótica, como a gente falou. Aqui a gente tem a Rosácea no interior da Abadia de Saint-Denis na França, né? Então, assim, ela, olha só a beleza, né? Olha só como é que se diz? O luxo mesmo, né? A grandiosidade dessa arquitetura e dos elementos, de cada elemento que compõe essa igreja. Então, absolutamente maravilhoso, né? Aqui, vitral gótico, né? Então, assim, aqui só para vocês entenderem mais ou menos o que é essa arte gótica, né? Fazendo um paralelo ali com a arte que a gente viu agora, a arte românica, tá certo? Tá bom? Os mosaicos. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês poderem perceber e entenderem um pouquinho, tá certo? E aí a arquitetura também se dividiu nesses dois, né? Nesses dois estilos, o românico, né, e o gótico, tá certo? O românico, gente, apesar da gente falar dele, porque a gente precisa falar, porque ele realmente passou de um para outro, então a gente precisa fazer essa relação, mas ele pertence muito mais à alta Idade Média, tá? Do que aqui do século XV que a gente está especificamente falando. Mas eu vou pontuando, por isso que eu disse que a gente vai pontuar um pouquinho o antes e o depois para vocês poderem entender. Então, aqui eu também falo algumas características, né? Como a gente falou, paredes grossas, né? A planta em forma de cruz, etc e tal, tá certo? Tinham poucas janelas, geralmente só tinha uma porta de entrada e etc e tal. Eram consideradas fortalezas de Deus, né? Então a gente tinha aqui, né, dentro das abóbadas, os dois estilos de berço e de arestas. Então aqui para vocês lerem depois com mais calma, tá bom? Para vocês realmente entenderem de tudo que a gente tá falando aqui. Aqui, para vocês entenderem, à esquerda uma estrutura de abóbada de berço e à direita uma abóbada de aresta, tá? E aí a gente vê, quando a gente vê dentro da igreja, né, a gente vê aquilo ali que a gente vai aprender daqui a pouco também. Então aqui só para vocês fazerem esse paralelo na cabecinha de vocês entenderem, tá? Aqui, olha só como elas eram, né, um quadradão, assim, bem fechadas, né, bem fortes, bem firmes, mais rústicas até, tá certo? Mas elas também tinham a decoração, né, olha aqui os arcos decorados, tinha todo um cuidado, mas as paredes eram mais grossas, elas eram mais pesadas, tá? E isso faz parte realmente da arte, da arquitetura românica, tá certo? Então vocês já sabem aí como é que ela se define, basicamente, tá? Aqui mais um modelo também, para vocês poderem entender, né? Como elas são mais pesadas, mais robustas, se assemelham aos castelos, né? A gente pode pensar assim, parece com um castelo, né? Exatamente isso, tá? Já na arquitetura gótica, tá? Aí ela já começou a se aprimorar, ela já foi criando, né, coisas diferentes, né, ela já foi criando maneiras de representação daqueles monumentos, né, de uma forma diferente. Já foi mais intelectualizada, já foi mais puxando para a engenharia mesmo, para a arquitetura, para a engenharia mesmo em si, tá certo? E realmente do repensar dos pesos, dos equilíbrios, entendeu? Entre os pesos, né, daquela igreja ou daquela catedral, tá bom? Então, ela também estava relacionada ao estilo gótico, que é o estilo românico, tá certo? Mas ela queria quanto maior, né, para cima, mais fina e maior, mais essa verticalidade, a outra era mais a horizontalidade. Lembra que a gente falou? Mais a verticalidade aqui já nesse estilo gótico, tá? Mais importante era, porque quanto mais perto, né, quanto mais pro céu, mais perto de Deus,
né? Então, assim, buscava esse direcionamento, direcionado realmente para a luz, para o céu, ou seja, para Deus. Então, eles queriam estar mais perto, né? E aí, eles também, uma das coisas que eles também mudaram muito é que nas outras igrejas, né, nos outros monumentos, enfim, eles eram muito escuros. Lembra que a gente falou que tinha poucas janelas, né? Porque eles não conseguiam construir. As paredes eram espessas, eram grossas, então elas iam pesar, elas iam esmagar aquela janela. Então tinha que ser buraquinhos estreitos, assim, sabe? Já na arte gótica, né? Na arquitetura gótica, eles entendiam a importância da luz dentro do ambiente. Porque a luz era Deus, né? Era a comunhão com o divino. Então eu precisava ter luz dentro do local, dentro da igreja. Tá certo? E aí eles começaram a precisar entender como trabalhar essas paredes para que eu possa botar janelas, colocar, né, aberturas para que entrem luz. E aí assim foi se desenvolvendo, eles foram entendendo a questão dos vitrais, de como trabalhar os vitrais, né? E aí tudo isso foi se desenvolvendo, as paredes foram ficando mais finas, e aí quando eu disse, né, que a gente começou realmente a entender a questão da arquitetura, e foi sendo trabalhada, né, justamente para poder trazer essa possibilidade de trazer a luminosidade para dentro das igrejas, tá bom? E aí, né, a arte gótica surgiu na França, como a gente já falou, parará, parará. Aqui um pouquinho mais só para vocês entenderem. E aí eu trago aqui alguns elementos, tá certo, da arquitetura gótica, tá? Os arcos, lembra que eu falei dos arcos lá na frente? Então, os arcos é realmente uma das características muito importantes da arquitetura gótica, tá certo? Arcos de volta quebrada. Então, assim, eu até trouxe aqui alguns para vocês entenderem, tá certo? Mas o característico dela é esse aqui, né? Que, ó, você vê, é o mesmo, tá bom? Aqui, 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 ó, tá? Arcos de ogiva, tá certo? Era o nome correto, é o nome correto. Arcos de ogiva. Ou arcos de volta quebrada, pode dizer também. Em livros você também pode escutar, pode ler, na verdade, né? Arcos de volta quebrada, porque na verdade eles não faziam assim redondinhos, tá? Igual a gente viu lá na arte românica. Lembra que a gente viu que até fiz assim, bem redondinho o arco? Aqui ele era assim. Por quê, professora? Justamente para sustentação do peso. Olha só aí o lance do conhecimento da engenharia, né? Da intelectualidade ali, da inteligência, estudando realmente como fazer se equilibrar isso. Então, eles descobriram que se equilibrava sim. Ou seja, eles podiam fazer nesse formato, inclusive se equilibrava até mais, tá? Então, né, frequentemente eram decorados com alguma escultura, etc e tal, e a gente vai já falar sobre as esculturas também. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, só para vocês entenderem como é esse arco de ogiva, tá? Que é o principal da arquitetura gótica. Aí tinha as arcadas, né, que representavam a sequência de arcos, tá certo? Sustentados por colunas, tá bom? Que eram encontradas, elas eram encontradas, podiam ser encontradas tanto fora, em alguns lugares, em algumas igrejas eram fora, quanto dentro da própria igreja, tá certo? Elas podiam ser da mesma forma. E aí você pode ver, ó, a pontinha, né, ó, o arco de ogiva aqui, tá certo? Nas arcadas, que é justamente a característica, tá? E aí tem as abóbadas, né? As mais utilizadas no estilo gótico foram as abóbadas de cruzaria, ou seja, são essas que se cruzam, tá? Que são estruturas côncavas utilizadas nos tetos, ou seja, por que elas se cruzavam? Justamente porque ajudava a sustentar o peso do teto. Então, tudo isso tem um porquê, tá certo? Então, eu trouxe aqui, né, para vocês entenderem como é que era, tá certo? Aqui um teto, né, na Sainte-Chapelle de Vincennes. Aqui também, tá? De forma diferente, tá bom? Aí o arcobotante, tá? O arcobotante o que que é, gente? Que aí é que tá também o pulo do gato na questão do peso das paredes. Então ele era essa estrutura, olha só, como se fosse um meio arco aqui, tá bom? Que ajudava a sustentar as paredes, ou seja, as paredes não precisavam mais ser tão grossas, tá? Então, ou seja, eu poderia colocar janelas, eu poderia colocar vitrais ali, tá certo? Porque elas não precisavam mais ser tão grossas e tão pesadas, porque eu tinha estruturas que ajudavam a sustentar aquelas paredes, né? Então, ele servia para isso também. Aí tem o florão, que é
flor, né, em formato de flor, que eram elementos decorativos feitos em pedras, que eram colocados em locais altos, né, nas construções. Então, ou seja, além de fino, ainda tinha um florão lá em cima, ou seja, para ficar mais perto ainda, tá bom? Os vitrais que a gente já falou, pedaços de vidros coloridos com temas religiosos, né, que marcavam o estilo gótico. Então, foi muito forte nesse momento. E através desses pedacinhos de vidros coloridos, eles contavam histórias também, tudo relacionado, logicamente, à religiosidade, tá certo? Tá bom? E aí permite a luz, né? Que entre a luz, e aí você vê coisas maravilhosas. Até se você colocar no YouTube, você pode perceber que tem vídeos mostrando a luz entrando na igreja, aquele chão colorido, assim, com reflexo, sabe? Né, que a luz passando pelo vitral ali, a coisa mais linda do mundo, gente. É uma coisa que você tem, se você nunca conheceu, você nunca teve essa oportunidade, dá uma olhada no YouTube, coloca lá para você pelo menos entender o que eu tô falando, porque realmente é maravilhoso. E tudo era, gente, muito bem pensado. Então, a janela ficava justamente do lado que a luz ia, né, iria incidir, ou seja, tudo era milimetricamente calculado. A rosácea, né, que também era um vitrô mais em formato de rosa ou de mandala, muitos chamavam de mandala também, tá certo? Mandala de vitral, enfim, que também, né, permitiam a entrada das luzes, da luz, da luminosidade, as gárgulas, né, que eram esses bichos esquisitos aí, até meio assustadores, tá certo? Que eles serviam, na verdade, né, como passagem de águas, tá certo? Como calhas, ou seja, chovia, e aí a chuva não ficava pesando também no telhado, porque os telhados já eram feitos em formato que ela pudesse escoar, e aí escoavam justamente por essas gárgulas, tá certo? E aí existiam várias lendas, né, de que durante a noite eles ganhavam vida, etc e tal. Tem até no filme dos Caçadores de Fantasma, né, que eles estão justamente, acho que é na Catedral de Notre Dame, e elas ganham vida, eles vão lá, enfim. Então, tem essas lendas, né, porque realmente são bichos mais monstruosos e que é característica da arte gótica, a gente falou lá na frente, lembra? Tá certo? Aqui eu trouxe só para mostrar para vocês uma estrutura total, para vocês poderem perceber onde fica cada coisa, tá? E aí tem a nave, logicamente, que é o centro ali onde as pessoas ficam, tá certo? O pináculo, que são as colunas, tá bom? O contraforte, tá certo? Que também é essa parte um pouco mais de sustentação também da igreja. E por aí vai, só para vocês entenderem mais ou menos como é que ela se situa, tá certo? A arquitetura, né, gótica, como a gente já falou, temas religiosos, arte monumental, suntuosa, tá bom? Então, quanto mais pontiagudas, né, mais perto do céu, a gente já falou isso naquela hora. Então, perto do céu, perto de Deus, né? Aqui é um pouquinho também da arquitetura gótica no Brasil, especificamente em Fortaleza, né? Nós temos uma igreja, né, medieval, de arquitetura gótica, né, que é a nossa catedral metropolitana de Fortaleza, que é absolutamente linda. Se vocês não conhecem ainda, gente, vão conhecer, sabe? Tira um tempinho aí para tomar um suco lá no Mercado Central, que seja, e vão conhecer, porque ela é absolutamente linda, essa igreja, tá? E é um exemplo de arte medieval no Brasil, tá? Tá certo? Logicamente que ela não foi erguida na época da Idade Média, né? Logicamente, tá? Mas ela tem essa característica. E aí tem algumas outras aqui, caso algum de vocês já tenha conhecido também, tá bom? E fica a dica aí para vocês conhecerem. Então, a Catedral de Milão na Itália, né? É um dos mais conhecidos exemplos de arte gótica, né? Tem a Catedral Gótica de Canterbury, na Inglaterra, né? E por aí vai. Já na escultura, né? Como a gente falou, ela também representava a religiosidade, tá certo? Era muito realmente ligada à religiosidade, né? E ela também servia para passar essa informação. Lembra que eu falei que ela era usada na própria arquitetura para passar informação, né? Então, tinha, logicamente, também esculturas feitas em metais, em marfim, em pedras, em madeiras, etc e tal. E uma coisa que é bacana a gente saber é que a escultura, ela não era feita na pedra, por exemplo, na igreja. Ela era feita antes, separada, e depois ia ser colocada lá, tá? Então, só como
como informação aqui de curiosidade. Aqui é uma escultura de madeira, então assim, elas realmente eram feitas de diversas formas, em diversos materiais, tá? E serviam como uma contagem de história, né? Contando narrativas, contando a história da Bíblia, contando acontecimentos religiosos, falando sobre santos, então tudo realmente ligado à religiosidade. Então aqui a gente tem, né, em Vézelay, essa igreja é absolutamente suntuosa, maravilhosa. Você pode ver que, né, o arco é absolutamente lindo, né? E aqui a gente já vê um arco, né, lá da época românica, olha só, né? E aqui a gente tem, né, o Beau Dieu na Catedral de Notre-Dame em Amiens, tá? Porque tem também em Amiens, não é só em Paris. Então, representação, né, de Deus, né? O belo Deus, Beau Dieu, belo Deus, tá? Aí a escultura românica, né, que a gente acabou de falar, né, dos arcos. Então, mesma coisa, ela representava, né, realmente a história, as narrativas da religiosidade, tá certo? Então, aqui mais alguns exemplos para vocês poderem perceber. E aí, a escultura gótica também seguia o mesmo padrão da religiosidade, tá bom? Mas ela foi evoluindo cada vez mais, tá bom? E aí, né, também começava a expressar, né, esse desejo da verticalidade, como a gente viu também na arquitetura, tá? E a gente vai já ver na pintura algumas características que também foram muito fortes nesse momento, tá? Aí, logicamente, né, que a escultura também nasceu ligada à arquitetura, do mesmo jeito que a gente falou, porque ela precisava existir para decorar as igrejas, os grandes templos, etc e tal, tá? Aqui alguns outros exemplos também de esculturas, né? A escultura de Giovanni Pisano, na Catedral de Bamberg, na Alemanha, o Cavaleiro, também nessa mesma catedral. Então, realmente, vocês podem perceber, contando histórias, tá? Sempre contando histórias. A gárgula, ela é considerada uma arte, ela é considerada uma escultura, logicamente, do mesmo jeito que as outras também. Então, a gente vê uma aqui. E eles faziam muito essas coisas das imagens realmente, como é que se, misteriosas, né? Assim, então você vê aí uma mistura de homem com, né, com os pés de animal, aí tem uma cobra aqui mordendo o pescoço dele. Então, realmente tinha muita coisa que, no significado de cada arquitetura, de cada escultura, desculpa, dessa, tá? Esses outros detalhes aqui também eram considerados uma mistura também da arquitetura com a escultura, tá certo? Ou seja, eles eram muito ligados, tá? Eles tinham uma fusão muito grande. Precisava do outro para existir, né? E eles foram se aprimorando dessa forma também. Na pintura, né, já na pintura da arte medieval, também nós tínhamos essas duas divisões, a gente vai aprender também sobre isso um pouquinho, tá? E aí algumas das principais características da pintura medieval: a bidimensionalidade, a frontalidade, deformação para representar a vida intensa espiritual. Eu vou já explicar o que é essa deformação, tá certo? Não é uma deformação de uma pessoa, de uma escultura deformada, tá? É no sentido de tamanhos diferentes, eu vou já mostrar. E a hierarquização, né, dos santos. Então, assim, é justamente imagens maiores para santos e para pessoas mais poderosas, como o rei ou o próprio Deus, né? Justamente, então, tinha isso. Então, na minha pintura, não é que a pessoa era mais alta do que a outra, era mais poderosa do que a outra. Então, ela era representada maior do que a outra, tá certo? Aí tinha esse estilo mais animalista, né? E as vinhetas. Tinha as técnicas tradicionais, têmpera, encaixe, afresco, iluminuras, etc e tal, né? E aí, enfim, eram pinturas bem solenes, tá certo? Né? E aí, as pinturas medievais retratavam basicamente seres do sexo masculino. Então, a maior parte das pinturas tem homens representados. Então, homens feitos por homens, né? A mulher ela era praticamente não era representada na arte, tá? Nem na pintura, nem na escultura, tá certo? Até porque ela tinha essa coisa da sensualidade, né? Então, quando ela era representada, tá? Ela era realmente, principalmente no começo, ela era representada muito mais com esse lado mais da metáfora da pecadora, como a Eva, né? E posteriormente, que ela foi começando a né, a ser vista de uma forma diferente, tá certo? Realmente ela foi ligada a Deus, a Maria, a mãe de Deus, mas eu ia falar da guerreira principalmente, certo? Que é a Joana d'Arc, tá? Então ela era basicamente representada dessas três formas. Ou com uma visão muito sexualizada, muito sensualizada e pecadora,
né? Ou como a mãe de Deus, uma santa, tá? Ou como uma guerreira, né? Graças a Joana d'Arc, no caso. Então, aqui a gente tem a santa, né, mãe de Deus, sendo representada, tá certo? A fuga do Egito, de Giotto, que é um dos maiores artistas dessa época. Decorem esse nome. Decorem não, aprendam esse nome, tá bom? Aí a gente tem... Desculpa, a gente tem aqui uma imagem de Joana d'Arc, tá? E aí a história de Joana d'Arc é realmente, assim, fantástica. E é muito importante que vocês busquem conhecer um pouquinho da história dela, tá bom? Porque é muito, muito, muito importante, tá? Aqui, mais uma vez, né, sendo representada a Mãe de Deus, ou seja, já aqui é uma têmpera sobre madeira, então também um outro estilo de pintura, tá? Só para que vocês possam entender. Tá? Já na arte românica, né, na pintura românica, a gente tem, como eu falei para vocês, a deformação e o colorismo, que eram as duas principais técnicas, né, separações, né, definições de pintura desse período. A deformação, né, elas eram o que? As figuras eram sempre produzidas em proporções, né, desculpa, nem sempre eram produzidas em proporções corretas, que foi o que eu falei naquela hora para vocês, ou seja, Jesus é mais poderoso, ele é maior, né? Ele tinha que ser retratado como maior. O bispo é mais poderoso, ele tinha que ser retratado como maior. O rei era mais poderoso, ele tinha que ser retratado como maior, que não tinha nada a ver com o tamanho real da pessoa, mas com magnitude, com o poder que aquela pessoa tinha naquele momento, tá? E o colorismo, na verdade, a aplicação de cores puras, sem meios tons, e a preocupação com jogos de luz e sombra. Então aí começou mais ainda a se desenvolver. Foi se preocupando com a cor pura, né? E foi se preocupando com a questão das luzes e das sombras, tá certo? A gente já falou que elas não eram assinadas, né? Então aqui você pode perceber que Jesus está deformado, né? Inclusive um rosto muito comprido, ele tá todo maior, tá certo? Né? Enquanto que os outros aqui ao redor dele estão em tamanhos menores, porque ele é o mais importante, né? Então aqui a gente tem a técnica da deformação, tá? E aqui, né, da mesma forma, ele também muito maior do que as outras pessoas que estão ao redor dele, tá certo? Então, muito importante a gente entender isso, tá? Aqui, né, anjo presente, né, no altar frontal. Aqui já é uma técnica mais de colorismo, tá certo? Então você vê a pureza nas cores, ou seja, as cores fortes e puras, só para que vocês possam entender, como a gente já falou, não eram assinadas, né? Aqui também é outra pintura românica, tá certo? Em Barcelona, onde a gente vê, né, a Mãe de Deus aqui sendo representada também, né? O tamanho das outras pessoas também em tamanho menores e contando histórias, né? Então elas sempre gostavam também de contar histórias. Aqui o colorismo, né? Então cores muito fortes, muito vibrantes, tá? Na pintura gótica, né, eles começaram a representar, a caracterizar algumas cores, né, por exemplo, o azul era sempre dedicado à Mãe de Jesus, o marrom a São João Batista, então eles começaram a definir cores para os personagens, vamos dizer assim, tá certo? E aí os personagens eram escolhidos, né, olhavam frequentemente para o céu, estavam sempre muito vestidos, então aquela coisa do pudor, como a gente já falou também naquela época, tá bom? Aí outra coisa que é importante a gente entender, na época, né, a substituição da luz por fundos dourados, né, como a figuração de personagens religiosos com pouco volume, etc e tal. Então aqui a gente tem um outro exemplo, tá certo? Então você vê, né, a mãe de Jesus de azul, tá? Tá certo? Então, muito, muito importante, a religião muito presente, né? Na arte gótica também é possível encontrar cenas da vida burguesa, então a gente falou religião ou alta burguesia, alta sociedade, alto clero, né? Os reis, etc e tal, tá bom? Esse quadro é muito conhecido, então a gente vê também aí, inclusive as influências dentro da arquitetura e da indumentária. Então você vê uma mulher bem coberta, né? O homem também, né? Logicamente, mas eles bem com vestuário bem realmente cobertos mesmo, tá? A música medieval também era considerada uma arte, era uma parte importante da cultura secular, tá certo? E eles, logicamente, que eles faziam músicas mais direcionadas à igreja também, tá? É muito importante também, se vocês quiserem, aqui eu trouxe só mais para pontuar, mas procurem sobre isso, procurem ler também, porque é muito importante. Como a gente falou, a gente não pode ficar na arte só. Arquitetura, pintura, escultura, existem outros tipos de arte. Então eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho da música, trouxe um pouquinho da literatura, que foi muito importante nesse momento,
tá certo, né? Muito, muito importante. E ela era representada, inclusive, nos quadros, tanto nas esculturas, mas principalmente nos quadros, tá certo? O que ajudou também aos historiadores a entender um pouquinho de como as coisas aconteciam nesse período. A filosofia, né? Que foi realmente, assim, fundamental também nesse período, muito, 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 muito importante. E ela influenciava a igreja, e era influenciada pela igreja. Então, é uma conversa muito gostosa. Então, de você aprender, de você entender como é que as coisas aconteciam, quem influenciou quem, o porquê de alguns filósofos terem certos tipos de pensamento, entendeu? Então é muito interessante, eu proponho que vocês leiam um pouco mais também sobre isso, tá? Tá certo? Né? Muitos filósofos dessa época também faziam parte do clero, né? Eram religiosos, parará, e algumas reflexões, a existência de Deus, a fé e a razão eram os assuntos que eram discutidos na época, né? A imortalidade da alma humana, a salvação, o pecado, a encarnação divina, o livre-arbítrio, entre outras questões. Ou seja, tudo isso era discutido nos momentos de conversa deles, né? E a partir daí foram se desenvolvendo muitas filosofias. Eu trouxe algumas filosofias aqui para vocês, inclusive, né? A gente tem aqui obras de Platão, de Aristóteles. Então realmente era uma mistura, gente. Era uma mistura muito grande. Então era um momento muito rico de informação, muito, muito gostoso de você entender. Aí você começa a entender os porquês, né? E aí aqui a gente tem Santo Agostinho, né, que era filósofo, né, bacana, né, então a gente tem aqui também, né, Santo Tomás de Aquino, que está rodeado, né, tanto de Aristóteles, aqui desse lado, ó, e Platão desse lado aqui. Então olha só como os filósofos estavam ali dentro da igreja, né? Tudo fazia parte, tá certo? Tá bom? E aí eu trouxe também aqui um material sobre a Inquisição, as heresias, a Inquisição, só por uma questão mesmo de curiosidade, para vocês entenderem algumas coisas também, de como as coisas aconteceram, tá? E aí eu repito para vocês, eu não tô aqui falando de religião, em nada, eu estou falando de fatos históricos que é importante nós sabermos, tá? Que aconteceram e que influenciaram a arte, sim, tá certo? Influenciaram a história, sim, influenciaram os acontecimentos, influenciaram inclusive o que vem depois, que a gente vai aprender nos próximos módulos. Então, por isso que foi muito importante eu trazer isso aqui para vocês. Então, aqui tem um videozinho que tá lá no material extra para vocês poderem assistir. Trouxe também aqui a questão da peste negra, que foi uma das pestes assim mais devastadoras, tá certo? Ela foi responsável por 1/3 da população da época. Então, assim, foi muito, muito forte, né? Então, enfim, nas grandes cidades não tinha escoamento. Então, assim, tem muita coisa que isso também influenciou a medicina, influenciou tudo que a gente entende hoje. Tanto que agora mesmo, no período de pandemia, muita gente, né, retomou esse assunto da época da peste negra, não sei o que, das grandes né, epidemias. Então tem um pouquinho aqui para vocês entenderem. E aí tem o vídeo também, tá? Aqui é um quadro, e aí os quadros retratavam, né, justamente o que acontecia na época, tá certo? Tá? Aqui tem a bibliografia para que vocês possam pesquisar. Tem inclusive outros livros que eu vou indicando para que vocês possam ler, tá? Esse material que eu trago aqui para vocês é todo retirado de livros, logicamente que eu transcrevo para ficar um pouco mais didático para vocês entenderem, tá certo? Mas ele é todo o conteúdo dele é tirado desses livros que eu trouxe aqui para vocês, e algumas coisas de curiosidades, né? E também de alguns quadros e tudo mais, eu trouxe aqui também nesses sites que estão aqui embaixo para vocês poderem conhecer, tá bom? Vai ter um exercício, uma atividade também lá dentro do portal, que eu quero que vocês façam, e até a próxima aula. Muito obrigada! E aí eu vou colocar agora a vinheta de encerramento, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula. Um beijo e até lá!